Olá, muito bom dia! Estamos iniciando mais um programa TVI News. Eu e você aqui na telinha da TVI, claro, com muitas informações, muita coisa boa vindo por aí. E tudo isso você confere agora nesta terça-feira. Terça-feira animada por aqui, diazão bonito, o sol apareceu e promete, ó, pelos próximos dias fazer aquele calorão que a gente já conhece, né, gente? O calor da Bahia é irreconhecível? Não. Todo mundo sabe que esquenta. Todo mundo sabe que nessa época do ano, ó, chegando o verão batendo aí nas portas, a gente sabe, as coisas começam a aumentar. Aí a gente pede o quê? Uma prainha, a gente pede um banho de rio, uma aguinha gelada, porque, gente, dezembro a Bahia ferve. Carnaval tá chegando. Eu já penso assim, ó. Chegou o final do ano, Natal. Piscou do Natal, o Carnaval chega. E tem também muitas notícias aqui pra você de escola de samba. Muitas notícias também. Final de ano. Como é que vai ser aí nos estados, nas capitais, a virada. Tem ali a festa de Copacabana, a festa no Rio de Janeiro de virada. Tem também a virada de Salvador. O Festival da Virada de Salvador também promete aí para esse ano de 2025 os baianos entrarem em 2026 com o pé direito. A gente tem muita coisa boa vindo por aqui. Mas antes de começarmos a falar então sobre virada de ano, carnaval, festejos natalinos, que o Natal já está chegando, a ceia, o que tem de novo por aí, decorações, a gente inicia aqui também com a previsão do tempo, para saber como fica Itabuna e as demais cidades circunvizinhas. Itabuna, nesse momento, marca então 29 graus, máxima aí de 30 graus. Gente, pode chegar até 31, tá? O calor hoje vai ser intenso aqui em Itabuna, muito calor, solzão, dia bonito, aquele dia que a gente gosta. Eu particularmente amo o dia de sol, eu acho que é um dia mais alegre, mais animado. Salvador 28 graus com máxima de 29, Ilhéus 28 com máxima de 30, Ilhéus também fica aí à tarde também com uma temperatura mais elevada, chegando a sensação térmica também de 31 graus, Itacaré 27, máxima de 28. Também Itajuípe. Itajuípe segue no calor, hein? Máxima de 32 em Itajuípe. E nesse momento marca 30 graus. Ibicaraí, 33 de máxima. E nesse momento 30 graus. Uruçuca, 30. Máxima de 31. Vitória da Conquista. Nossa Suíça Baiana, nesse momento está marcando 28 graus com máxima de 30. Então, o sul e extremo sul baiano promete aí calor. Tem muito calor e assim, gente, o que acontece? Esse tempo é bom o quê? Beber água de coco, usar bastante protetor solar, se hidratar, aguinha, coloca também um guarda-chuva. Pérola, vai chover? Não, se proteger do sol. Porque esse sol ele faz muito mal para a pele, para a sua saúde. Os raios que são emitidos aqui para a Terra, que invadem então essa camada, acabam então chegando até a sua pele. Pode trazer aí diversos tipos de doença, então é importante que você se cuide, se proteja para ficar bem, cheio de saúde. Então, hoje o dia promete solzão aqui em Itabuna, hein, Cássio? Solzão, eu queria uma piscina. Um banhozinho de cachoeira, aquela aguinha gelada, escorrendo pelas águas. Meu Deus, eu queria tanto nesse momento. Mas a gente segue aqui com muitas notícias, né? E olha, tem uma das notícias que na última semana a gente trouxe para vocês atualizações do caso, essa semana também. E hoje a gente tem mais uma informação sobre a CPI do crime organizado. Acontecerá no Senado Federal e será instalada nesta terça-feira. Pérola, que CPI é essa? A mega operação do nome Contenção, que foi realizada no Rio de Janeiro em combate ao crime organizado, que tinha 100 mandados de prisão em aberto. A polícia então sobe o Complexo da Penha na tentativa dos mandatos serem cumpridos. No entanto, quando chega por lá, a operação já teria sido vazada. Nisso se inicia uma guerra, um conflito, um confronto armado. E nisso 4 policiais morrem e 128 suspeitos morrem também. O que acontece? São 128 suspeitos até o momento, mesmo que muitos deles tenham ainda crimes ali em aberto, instaurados. Ainda
é chamado de suspeito. Por quê? Porque não se sabe a condição que quando aconteceu aquele tiroteio, aquele confronto, ele estava. Muitos desses corpos estavam nas matas. Em uma mata que inclusive foi divulgado pela polícia através de imagens de câmera de segurança, drones da própria polícia militar, do BOPE, os policiais que estavam usando também as suas câmeras. Acontece que a polícia chega até essa área fechada de mata e é recebido então ali a tiros. O momento em que a polícia recebe esses tiros, um dos policiais é atingido, inclusive recebeu um tiro na virilha e o outro na panturrilha. Fica muito ferido, espera socorro por cerca de 40 minutos se protegendo do tiroteio. Esses outros corpos que foram encontrados no mesmo local em que esse policial foi baleado estavam com trajes semelhantes ao do exército, ao da polícia. Era um traje camuflado, o que fazia com que dificultasse a polícia localizá-los, tanto através dos drones quanto do helicóptero e também a pé, porque a roupa se camuflava naquele verde da mata e além de muita sujeira também no local. Então era muito mais difícil serem localizados, vistos com esse traje. Assim que os corpos foram retirados dessa mata, foram levados para essa praça, no Complexo da Penha. E lá tiraram todas as vestes desses mortos e acabaram então deixando eles seminu, todos de cueca. Um fato é, a CPI agora será instalada hoje, terça-feira, no Senado. A expectativa, então, é de que com a repercussão, pode abrir, Cássio, pode deixar na imagem, é de que com a repercussão do caso, que terminou aí com mais de 120 mortos no Rio de Janeiro, a pressão pública, a opinião pública sempre conta muito, a gente sabe disso. O governo e a oposição decidiram escalar senadores de peso para que essa comissão acontecesse. Ainda não há acordo para definir o senador que presidirá a CPI. A decisão que será tomada na sessão de instalação, o relator já tem nome, será o senador Alessandro Vieira, do MDB, que propôs então a criação do colegiado. Então, a comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI, será instalada hoje, depois de toda a repercussão dessa operação do Rio de Janeiro, o avanço da pauta de segurança pública sobre a Agência Nacional é considerado um ponto sensível para o governo do PT, do presidente Lula. Gente, eu estou um pouquinho gripada, então em alguns momentos pode ser que eu tire aqui o microfone por segundos, mas eu volto a falar com vocês, tá certo? Continuando o que a gente estava falando sobre essa CPI, o governo decidiu escalar agora esses senadores para a comissão que pretende mirar então no modus operandi das facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital e a atuação das milícias também. O objetivo do colegiado será apurar a estruturação, expansão e o funcionamento de milícias e facções. Então, hoje acontecerá essa comissão de inquérito, é uma comissão parlamentar, a articulação para tentar então influenciar o resultado e a indefinição sobre quem será o presidente da CPI pode abrir espaço para um movimento silencioso, já que conseguiu surpreender o governo atual. O governo também gostaria que o comando da CPI ficasse a cargo de Fabiano Contarato, do PT, ou Jacques Wagner, do PT, aqui da Bahia, líder do governo do Senado. Pérola, por que esse tema ganhou peso, então, dentro do Senado? A operação no Rio de Janeiro vem com o debate sobre a garantia da lei e da ordem, e a narrativa também focada em reacender uma disputa pública sobre segurança. Então,
Até o momento, a gente tenta entender de fato o que aconteceu. A CPI, então, contará com 11 titulares e 7 suplentes. Entre os nomes indicados, há quadros experientes e figuras centrais na disputa entre governo e oposição. Oposição: Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro, Marcos Duval, Magno Malta. Governo e aliados: Jacques Wagner, Otto Alencar, Rogério Carvalho, Fabiano Contarato, Randolph Rodrigues. E o que essa CPI irá investigar, afinal? A CPI deve funcionar por 120 dias e pretende apurar a estrutura e expansão de facções e milícias, fontes de financiamento e lavagem de dinheiro, domínio territorial e prisional, conexões regionais e transnacionais, atuação e possível infiltração no poder público e apontar mudanças legislativas. O que dizem os senadores? Alessandro Vieira afirmou que, se confirmado o relator, buscará impedir o uso eleitoral da comissão. O foco será técnico. Vamos ouvir especialistas, secretários de segurança, governadores e comunidades atingidas para produzir soluções, disse o Alessandro Vieira. Randolph Rodrigues, que é líder do governo no Congresso Nacional, afirma que a oposição quer obter ganhos eleitorais com a CPI. A oposição quer um palanque, seja onde for, afirmou Randolph. O senador Flávio Bolsonaro defende, no entanto, que o objetivo da oposição no governo é um foco comum ao debate com o crime organizado. Nesse tipo de CPI, o foco comum tem que ser o combate ao crime organizado, que espalhou a violência em todo o país e tenta dominar cidades inteiras para extorquir os trabalhadores. A prioridade deve ser libertar os brasileiros desse pesadelo diário. A pauta é suprapartidária. Bom, acontecerá essa CPI. Serão 120 dias para apuração. O que acontece, gente? São 120 corpos amontoados. Pela imagem, como estão pessoas ao redor, não dá para se ter uma noção. E claro, seria não de bom tom mostrar uma imagem dessa para você de casa, diante de tudo que já foi publicado em redes sociais por pessoas da comunidade, por familiares e tudo mais, né? Vídeos vazados. É uma opinião minha e acredito que outras pessoas podem partilhar do mesmo. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi algo muito triste. E triste eu falo pelas perdas dos policiais, combatentes que morreram trabalhando, dando a vida, literalmente, pela segurança pública e pelo que eles escolheram. Quando a gente fala desses dois lados, 2 fuzis apontados e a busca para sair dali vitorioso e ao menos com vida, a gente fala em 2 vidas e 2 escolhas diferentes. Quando começou essa operação no Rio de Janeiro, as pessoas falavam muito sobre o estado de calamidade em que o Rio de Janeiro estava naquele dia. Os ônibus superlotados, as pessoas não podiam subir para suas casas na comunidade. A violência extrema que quem estava ali também, naquele território, naquela comunidade, ouvia de tiros, bombardeios, eram muitas bombas e bombas sendo lançadas através de drones. A operação foi vazada, isso é fato. Eram 2.500 policiais de todas as esferas, Polícia Militar, BOP, Civil, contou também com a Polícia Federal. De fato, é um susto para quem mora nessas comunidades. As imagens que a gente consegue ver, gente, de destruição total, olha aí. O tanto de bomba, as crianças sem poder ir à escola, voltar de escola. Uma tristeza de fato, muito triste.
Diversos fuzis foram recuperados pela polícia. Cerca de 41. É muita arma. Arma de grande porte. Essas imagens, ó, são do momento em que esses suspeitos estariam dentro de uma residência. Assim que um deles foi baleado, outros resolveram se render. Gente, parece imagem de filme, parece até coisa que a gente vê ficcional. Mas não, isso é Rio de Janeiro, Brasil. Muitos desses jovens que morreram no confronto com a polícia, atirando e tentando matar os nossos policiais, escolheram por uma vida errada, uma vida errônea, uma vida que só tem dois caminhos. Ou você sai dela, se liberta, tenta viver uma vida digna, honesta, correta, ou infelizmente o resultado é prisão ou um confronto como esse, que os nossos policiais são muito bem treinados, acaba acontecendo o que de fato aconteceu. Olha o fogo, olha as chamas, carros queimados, a fim de serem feitas barricadas na entrada e na saída da comunidade para que a polícia não invadisse de um lado ou de outro. Mas a polícia chega, quando a polícia entra, não tem barricada. Sobe o bope, sobe o caveirão, é blindado para lá, blindado para cá, ninguém para. E a minha opinião quanto tudo que aconteceu é de que o Rio de Janeiro pede por paz. O Rio de Janeiro pede por paz. E o Rio de Janeiro que eu falo são as crianças, os pais de família, as mães. Eu acredito que os civis pedem, clamam por paz. Ninguém aguenta mais tudo isso, essa opressão, essa violência, esse medo de estar em casa e nem saber se vai poder sair ou se sair com vida. É triste, mas é a realidade do Brasil e que precisa ser falada. Segurança pública deve ser um assunto que você de casa, nas eleições que já irão chegar, deve estar em um ponto-chave. A segurança pública no Brasil precisa estar à frente, precisa ser falada, leis precisam ser revistas, precisa ser mudado, precisa haver uma mudança para que as coisas melhorem. Enquanto a gente continuar fazendo o mesmo do mesmo, sempre vai dar no mesmo. É simples. Enquanto as coisas continuarem desse jeito, vai morrer muita gente inocente. Eu não falo dessa operação, porque nessa operação, pelos nomes e passagens pela polícia que esses corpos tinham, a gente viu que não era nenhum inocente também, né? Não era ninguém que estava em casa deitado, dormindo e foi atingido. Era quem estava nas matas, quem estava pulando os becos e vielas, invadindo casas e atirando contra a polícia. Pérola foi demais, foi tudo em uma forma muito exagerada. Não, gente. Quem está na linha de frente no combate é quem pode falar. Eu nem sou a pessoa certa para falar e dar uma opinião sobre, então eu tento até me calar diante de tudo. A minha forma de expressar é através de informação para vocês. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro, de fato, só quem está na linha de frente pode falar com propriedade e dizer o que de fato é estar em combate numa comunidade com a facção que está dominando. Então, é muito triste sim o que aconteceu. Eu não posso dizer que eu não sou humana e sentir dó dessas famílias, sentir pena de mães que choram, porque família não tem nada a ver. As únicas pessoas que sofrem de fato e merecem os nossos sentimentos, os nossos pêsames são os pais, as mães, que não tem nada a ver e que jamais escolheriam isso para os filhos se estivesse no poder, no comando, na autoridade deles, fazer com que essa criança crescesse e nunca fosse por esse caminho errado, ruim, da destruição. Nunca. Então são essas famílias que choram
e que dói o coração da gente, pelas famílias. E ver jovens também morrendo é muito triste. É triste de fato, mas isso é um retrato para que a gente entenda que o erro maior não é o da polícia de ter entrado na comunidade. O erro é de quem estava portando um fuzil e atirando contra a autoridade policial. A polícia não foi convidada a entrar. Entra. Cadê os mandatos? Quem são? Será que alguém acredita nisso, nessa versão de que estava todo mundo em casa, deitado e aconteceu do que aconteceu? Não, gente, não foi dessa forma. A polícia não saiu invadindo as casas, arrombando portas e perguntando ou atirando. Pelo contrário, assim que o carro da polícia, o BOPE entra, já começa aquela situação horrenda. E horrenda, pior ainda, para os moradores. Então, assim que essa CPI foi instalada, ainda nessa terça-feira, a gente volta aqui com vocês para trazer mais informações, mais notícias, mais coisas boas. Porque assim, ó, vai ter também aqui muita coisa boa falando aí sobre Natal. Natal tá chegando, hein? Natal tá chegando, a gente vai trazer aqui para vocês algumas dicas de decorações, pratos que com certeza não poderão passar batido na sua ceia de Natal. E a gente tem uma programação para dezembro com muitas dicas, receitas. Já imaginou aqui ao vivo? Uma receita sendo pronta, entregue aí para você de casa com excelência, para você trazer aquele doce, a sobremesa do Natal para a família. Um petisco gostoso, ideias criativas para você de casa, trazer uma noite alegre e deliciosa para todo mundo, porque pensa numa noite que é boa, hein? Todo mundo reunido, as roupas verde, vermelho. Eu particularmente tenho uma tradição de sempre usar vermelho, eu amo usar vermelho. Amo, acho que fica lindo. Natal é uma época mágica, uma energia gostosa de família, celebração de muito amor. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Quero falar com vocês também sobre o Enem. Enem está chegando! O Enem, ó, batendo nas portas. É este domingo, hein? Atenção, Enem acontece nesse primeiro domingo e no próximo. Então você de casa, abre os olhos, não pisca, porque agora vão algumas dicas aqui para o Enem 2025 para você que nos assiste. Enem já está chegando e não é nenhuma novidade para seu ninguém de que são 2 domingos bem exaustivos. 2 domingos em que às 12 horas o aluno precisa estar se dirigindo então ali até o local de prova. Pera, onde eu encontro? Calma. Acessando pelo site do INEP, na opção participante, você consegue ter acesso à escola, endereço, faculdade, endereço, a instituição em que você fará a sua prova. Lembre-se, tem horário para o portão ser fechado, hein? Depois que fecha, ninguém abre. Aquele portão do Enem, depois que fecha, meu amor, só o milagre de Jesus para que abra. Então, vamos lá para algumas dicas que você de casa vai adorar já receber. Teste a caneta antes. Nada de comprar caneta no desespero do domingo e colocar na bolsa, não. Teste a caneta antes. Vê se não vai vazar, porque já aconteceu comigo, não no Enem, mas em outras ocasiões de pegar a caneta está falhando, ter que ficar rabiscando com mais força e dar erro. Pois é. Teste a caneta de tubo transparente, caneta esferográfica preta ou azul do tubo transparente. O tubo precisa ser transparente. Inclusive eu vou pedir para o Cássio, que é da nossa produção, colocar a imagem da caneta com o tubo transparente para o pessoal de casa. Você que é mãe, que é pai, você aluno, presta bastante atenção. Você jovem, adulto que vai prestar o Enem também, ó. Caneta de tubo transparente nas cores azul ou preto. O seu lanche. Pera, eu posso levar qualquer coisa? Pode, o lanche é seu. É você que tem que saber o que você quer. No entanto, gente, não é de bom tom, não é de bom grado levar um salgadinho barulhento enquanto tá todo mundo na expectativa. Ó, mas são meus concorrentes. Mas vamos ter noção
Porque do mesmo jeito que você está pretendendo levar, tem outro que também. Aí quando você terminar de lanchar, que você tentar se concentrar, o coleguinha do lado também vai estar abrindo ali o saquinho barulhento e por aí vai. Então, leve um lanche. Não que te encha e você fique com sono. Um lanche que você se sinta bem. Nada de comer exagerado. Por quê? Porque quando a gente come muito, o nosso estômago, ele acaba ficando mais pesado. Quando o estômago está mais pesado para fazer essa digestão, se torna mais lento o processo. Ou seja, o corpo começa a dar uma adormecida. Vai chegando aquele soninho gostoso e aí você já, tira o foco da prova. Então, leve o lanche, coma de forma equilibrada durante toda a prova. O fiscal, que vai estar em sala de aula com você, o aplicador da prova, vai anotando o horário. Ele anota o horário 12h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, 3h30. Existe um horário limite. Eu acredito que fica ali entre 3h, 3h30. É o mínimo para você estar em sala de aula e após esse horário você já é liberado, caso tenha terminado. No entanto, o seu caderno de questões não é permitido ser levado, ser entregue. Ou seja, você precisa ir embora sem o caderno. A partir das 18h, o caderno começa a ser liberado. No entanto, você tem que ficar na sala, se você já tiver terminado. Caso dê o horário limite, as pessoas comecem a sair. Meu Deus, eu preciso sair, não terminei. Não, calma, respira. Você tem até as 18h para finalizar a sua prova. Preste bastante atenção na cor da sua prova, se está correta. Quando você for passar para o gabarito, precisa marcar o tom do caderno. Azul, rosa, amarelo, verde, vermelho. Cada caderno vai vir de uma cor, então você precisa anotar da forma correta. Gabarito, nada de fazer lá uma... Ai meu Deus, errei, vou rabiscar para fazer uma anotação. Não, sua prova será anulada. Nada disso. Errou? Deixa aquela alternativa do jeito que está. Não tenta consertar, porque senão a prova pode ser toda anulada. E é muito pior ter uma prova toda anulada do que somente uma questão. Mas outra coisa também para você de casa que está nos assistindo. É importante que na hora de passar limpo as suas alternativas do gabarito, você coloque a sua prova embaixo do gabarito. Vai marcando, alternativa 1. E aqui o gabarito fica um pouquinho mais embaixo. E vai marcando com bastante atenção. Questão por questão. Nada de tentar lembrar, acho que a 1 foi A 2 foi B, a 3 foi C. Vai marcando. Não, gente, é um dia muito, muito atípico. Por quê? É um dia cansativo. Psicologicamente, mais do que fisicamente. O Enem, gente, não cansa fisicamente. Porque você fica sentado ali o dia todo. Ai, mas é chato ficar sentado 5 horas, tá? Mas é muito mais chato aquela pressão e a opressão de todo mundo ali naquele ambiente com medo, querendo todo mundo ir bem, né? E que o outro coleguinha nem vá tanto bem, para ele conseguir a vaga dele, entrar na universidade. Então, precisa também ficar atento logo após o período das provas, com as datas que o Enem será divulgado. Prova será divulgado quando? Entre o período de janeiro e fevereiro. Daí você já inicia aquele processo de SISU, ProUni, FIES, os programas de financiamentos do governo, que dá para você ingressar na universidade com bolsas. Você paga a metade ou você paga depois, como é o caso do FIES, que você estuda ali 4, 5 anos e depois que se forma é que você faz o pagamento, então, daquelas mensalidades. Tem também outros processos. Aquele SISU mesmo, ele é muito bom. Para quem foi aluno de escola pública ou para quem é aluno de escola pública, está concluindo o ensino médio, tem uma questão que é o seguinte. Você foi aluno de escola pública, você consegue comprovar que a sua renda não é suficiente para pagar X valor da mensalidade, você passa pelo processo seletivo e você pode ser então ali, aprovado e conseguir a sua bolsa de até 100%. Tem ali o ProUni também, que é muito bom.
Eu, particularmente, acredito que todos os alunos que fazem Enem já ficam na expectativa para o resultado da prova pela nota de corte, para que você saiba se vai dar para entrar na universidade ou não. Então, antes mesmo das notas saírem, dá para você acessar o gabarito virtual online, conferir a sua prova e também as notas de corte desse curso que você quer escolher. Enfermagem, direito, nutrição, administração, biomedicina, arquitetura, engenharia, vários cursos, e cada um desse curso tem uma nota de corte, a nota mínima. Então, se você de casa quer saber se dá para passar, já vai lá olhando a nota de corte para esse curso nessa universidade, ficando de olho, para depois que a nota sair, você já tem ali as opções. Então, as que serão mais fáceis de você conseguir chegar. Eu penso em cursar direito ou enfermagem. Eu vi que a nota de corte para direito, um exemplo, tá, gente, está entre 650, 700, e a de enfermagem 800, 900, 850, 900. Tirei 650, vou colocar a enfermagem? Posso colocar, mas não em primeira opção, em segunda. Direito em primeiro, que é quando a minha nota vai conseguir, ter uma compatibilidade, tá bom? Então, caderno de prova, a gente só consegue levar para casa após das 18 horas. Antes disso, você é liberado da sala de aula e precisa, então, levar o seu aparelho, o celular que vai estar no saquinho e todo o seu material que é recolhido também por você. Celulares, relógios desligados. Eu sendo você, tem Apple Watch, tem Smartwatch, não leva. Deixa em casa guardado. Celular, modo avião, tira tudo que for alarme. Ah, mas o alarme é só dia de quarta-feira à noite. Meu amor, desliga isso e tira esse alarme, pelo amor de Deus, para não correr risco de nada. Tá bom? Manda no grupo da família, gente, pelo amor de Deus, ninguém me liga, ninguém tem que entrar em contato comigo, porque eu vou fazer prova, vou fazer Enem. O Enem, qualquer sinal, qualquer coisa que apite, você pode ser desclassificado. Então, aqui vão essas dicas e a gente volta ainda essa semana com outras dicas aí também de redação, que é uma das coisas que as pessoas mais esperam também do Enem. Mas agora é hora de falar de saúde, qualidade de vida, bem-estar e bem viver. Vem aí mais um episódio especial de Bem Viver com dicas especiais com especialistas. Por isso, pode rodar a vinheta, porque você de casa confere agora dicas de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje vamos dar início ao Bem Viver fazendo uma pergunta. Será que existe segredo para obter a longevidade? Vamos falar aqui como que é importante seguir uma rotina saudável para auxiliar nessa vida mais longa. Aqui vamos falar sobre treinos, dietas, suplementações, com um especialista aqui na área ele é super estudioso, ele tem se dedicado bastante aos estudos nessa área de longevidade e tudo que está relacionado à qualidade de vida. Vamos bater um papo aqui com o Dr. Jonathan Santa Rosa. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Muito obrigada por aceitar aqui o convite, estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade e vai ser um prazer a gente bater esse papo, né, ajudar o pessoal também a dar alguns insights, a pegar algum conteúdo que seja útil para a vida deles e que eles possam repassar esse conteúdo aí. E é muito útil porque eu sigo Jonathan e a esposa dele, Vitória, eles colocam muito a rotina deles na rede social. E assim, são várias dicas assim de treino, de alimentação, suplementação. São um casal assim de inspirar, sabe? A gente fica ali todo dia ligado. O que é que tem para poder postar hoje? O que postaram para poder a gente ver, né, Jonathan? Vocês são bem ativos, isso em rede social. Antes da gente falar um pouco sobre isso que vocês vivem, né, de rede social, de divulgação, de consultoria, a gente vai falar de tudo um pouco hoje. Fala um pouco sua formação, né, e área de atuação também. Tá. Primeiramente, a minha primeira graduação foi em Ciências Biológicas,
poucas pessoas sabem disso, mas fiz ciências biológicas primeiro. Logo em seguida, eu fiz nutrição. Dentro do próprio curso de ciências biológicas, eu já tinha me interessado bastante pela área, era muito magro. Eu queria me transformar e aí comecei a estudar, né, como autodidata mesmo, para poder aplicar em mim. E aí, depois disso, fui despertando essa questão da vontade de fazer nutrição, porque o povo sempre chegava para mim e perguntava: o que é que você está fazendo, o que é que você está comendo, eu faço o quê, tomo o quê? Aí eu falei, deu aquele insight ali, eu falei, não, vou fazer nutrição, eu vou ajudar as pessoas com isso, vou trabalhar com isso, né? E agora, terminei o primeiro ano de medicina, então estou acadêmico agora de medicina também, dando continuidade nos estudos aí para poder só agregar. Eu disse que ele era estudioso, eu falei, ó, é estudioso. Então, 3 graduações, então, né, a terceira em andamento. Era isso que eu ia perguntar. Se essa paixão por estudar nutrição e agora também na parte da medicina, se isso veio antes ou depois de você aprender a se cuidar. Assim, você teve essa vontade de estudar, então você já deu um ganchozinho que você, então, fazia ciências biológicas e queria ganhar o quê? Massa, queria ganhar massa, é muito magro. Então, veio então essa vontade de estudar para depois, de forma, assim, não vou dizer, não era científica, mas você queria saber, talvez saber o que as pessoas consumiam e tal, você ia seguindo e aplicando e estava dando certo. Exato, E aí depois você resolveu estudar nutrição. Isso, perfeito. Dentro da área nutrição temos uma vasta gama, né, de áreas que a gente pode atuar, né, como nutricionista. Só que quando eu entrei na nutrição, eu já sabia o que eu queria desde o primeiro período. Então você chegou forte já na nutrição, já, né? Já estava forte. Forte mais ou menos, mas já estava muito melhor do que eu era antes. Sim. Né? De quando eu comecei a estudar mesmo e aplicar. Então eu sempre busquei o conhecimento, né? Naquela época não tinha tanto acesso à internet, tanto conteúdo como nós temos hoje. Acesso hoje é muito mais fácil, né? Por um lado mais difícil, porque às vezes confunde a cabeça do pessoal, mas a gente tem acesso a muita informação. Então, depois que eu comecei a fazer nutrição, eu fui apenas aperfeiçoando, principalmente pegando essa parte científica, né? Porque eu era voltado mais para ciências biológicas, né? Inclusive, cheguei a entrar em mestrado, aí larguei o mestrado em biotecnologia para fazer a nutrição, exato. E aí fiz algumas especializações também. Fiz em fisiologia do exercício, né? Com ênfase em prescrição do exercício, e fiz também nutrição, estética e saúde. Joia. Eu fiquei curiosa de ver essa foto dele aqui, como é que era magrinho antes, porque assim, ele é forte, ele mostra toda a rotina dele, de suplementação, de treino. Vai dever depois eu ir pro pessoal, viu? Vou postar. Vai postar lá. Essa vergonha. Posta lá no Instagram depois. Você podia fazer isso, né? Deixar lá um antes e depois seu, para poder mostrar que é possível, que os magrinhos, eu também sempre sofri com isso, viu? De querer ganhar um pouco de massa, por ser a tendência a ser mais magrinha. Mas vamos lá. Vitória também, né, está ali, a esposa dele também tem essa rotina, né, de se cuidar. Então, assim, vocês juntos têm essa rotina de postar. Isso inspira, né, Jonatas? Então, isso, assim, leva como se fosse um combustível para os seus seguidores a seguirem também o que vocês fazem. Isso tem tornado, você percebe que isso tem chegado para o seu público e surtido efeito? Com certeza. Às vezes, quando a gente não posta, o pessoal cobra. Sim, sumiu porque... Cadê as dicas, cadê as receitas? Né? Nunca mais postaram nada. Às vezes na coerente acaba se passando, não posta algum dia e tal. E o pessoal cobra, sente falta. Eu acho que isso motiva, né, as pessoas, porque a gente tenta passar sempre algo um pouco mais próximo da realidade ali, tentar falar de uma forma mais simples para que todos possam entender e aplicar no seu dia a dia, né, para ter os benefícios. Então a gente sabe que nem todo mundo pode pagar uma consulta, nem todo mundo pode ter esse acesso, mas com as dicas que a gente já dá ali, já dá para a pessoa ter bastante progresso, ter mais saúde, qualidade de vida, né? Eu bato bastante na questão das escolhas, então acho que isso faz diferença. Então a gente posta a rotina nesse sentido de tentar incentivar, de tentar motivar, para que as pessoas tenham mais saúde, mais estética, que também a estética conta, claro, a gente não pode ser hipócrita, mas a estética conta e faz parte do bem-estar geral também. Isso que você falou aí de postar a rotina, o que é que você considera assim? Vocês seguem uma rotina, tem um ritual de cuidados e tudo. O que é que você considera assim que primordial, que tem que existir uma rotina para que a pessoa tenha não só estética, como também a qualidade de vida? Eu tenho alguns pilares assim muito claros na minha mente, assim como na vida de Vitória, também na nossa família, né? Que é a gente tentar fortalecer de todos os âmbitos, né? Tanto a parte física, a parte mental, a parte espiritual. Acho que isso é super importante. E na parte física, a gente tem aquele ritual, né, de bater pelo menos a quantidade de água,
né? Então a gente acordar, né, tomar logo um copo de água, né, cerca de 300 a 500 ml ali, né, pensar nessa questão da hidratação, da saúde intestinal. Então são rituais que a gente pratica que vão tornando algo muito mais fácil, com o estilo de vida mesmo. Então, desde o uso de suplementação, né, na hora de fazer as escolhas, até mesmo se vai sair, se vai comer fora, sempre está fazendo escolhas que vão agregar ao nosso estilo de vida, que vão agregar à nossa saúde. Então, esse ritual mesmo é a atividade física sempre, né? Então, eu pelo menos tento fazer 3 vezes pelo menos na semana cardio, né, e treinar de 5 a 6 vezes musculação. Eu também surfo, então, como hobby. Então, assim, a gente sempre tem esse pilar. E aí, como eu falei, as outras áreas, né, que também fazem parte de uma saúde global 360 graus, digamos assim, que é exatamente se fortalecer espiritualmente, né, ter essa visão também um pouco mais holística acerca que não é só corpo, né? Inclusive, também, a mente influencia muito na saúde, a gente vê as doenças autoimunes aí que estão em alta, mas é basicamente isso, é tentar ver o ser humano como um todo, e aí a gente aplica isso no dia a dia. É isso, então você já consegue perceber também diante do que você vive no seu trabalho. Então você sabe das eficiências que as pessoas têm, né, que vão buscar das queixas, e você fala assim, isso está muito comum, então vocês acabam trazendo para vocês também, isso baseado no que vocês encontram, né, do dia a dia. Perfeito. Quando a gente fala da sua rotina de trabalho, por exemplo, o que mais chega assim de queixa para você no seu consultório? Olha, eu atendo muitas mulheres, meu público acho que 70% são mulheres, e as queixas principais, queda de cabelo, né, às vezes uma menstruação mais forte, indisposição, metabolismo mais lento, baixa libido, e normalmente com esse combo todo, né, todas essas queixas presentes ali na maioria das mulheres ali. Então, basicamente, quando a gente vai fazer algumas análises mais profundas, a gente identifica algo mais em comum, né, mas o público principal assim, tem sido mulheres. Eu atendo muitos questão de empresários também que querem ter performance também na questão do trabalho, na produtividade. Acho que isso também é legal frisar, porque é uma área que tem crescido bastante. Se você vê as pessoas que estão jogando um jogo mais alto, que estão ali na fundo do empreendedorismo, a gente sabe que não é fácil empreender, então precisa estar bem 360 graus, por isso que eu bato muito nessa tecla. É importante se cuidar como um todo. Então a pessoa que tem a disciplina para ter um físico legal, para se alimentar bem, ela vai, né, conseguir encarar, né, todo o estresse, tudo que ela precisa encarar para poder ser bem sucedido na vida profissional de outra maneira, né, de uma maneira muito mais impetuosa, muito mais firme, para poder guiar. Então também atendo esse público, mas na maioria são mulheres, inclusive mulheres empresárias também, né, atendo bastante, só que essas queixas clínicas são essas campeãs. Mas assim, falando de objetivo, o objetivo é aquele geral, eu quero ganhar massa e perder gordura, né, ter o abdômen trincado e ganhar um pouco mais de massa. Mas é o principal, digamos assim, falando da estética. Na parte, né, de clínica seria mais isso também. Então é isso que eu ia falar, porque eu fiquei surpresa, porque eu achava que você tinha essa linha mais de ganho de massa e de emagrecimento. Então essa parte também hormonal, você também observa de suas pacientes, faz análise das taxas? Isso. Interessante, eu não conhecia, não sabia dessa. E nem a parte de dar mais energia, de concentração para os... Exato. Tanto para estudo, né? Então eu tento passar isso até através da minha rotina. Então fazendo medicina com uma grande gama de atendimentos e tem que dar suporte para esses pacientes, né? A gente tem mais 2 empresas também, então família. Então se eu não estiver 100% bem, eu acabo desandando nas outras áreas. Então é por isso que eu tento cobrir todas essas brechas para poder, inclusive, passar para o pessoal que é possível. Tem como é que você vai fazer medicina se você vai ter que dar conta? Tanta coisa para dar conta, exatamente, né? Tem que dar conta. Então, a parte de exame laboratorial é importante porque você não fica no escuro. Né? Então, a pessoa chega com a queixa, você tem uma visão clínica, pega a sintomatologia e solicita os exames corretos. Quando a gente identifica um declínio hormonal, um desequilíbrio hormonal, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto com outro profissional. O profissional médico, se precisar fazer a questão de reposição, fazer alguma modulação que envolva medicamentos, aí entra realmente o profissional médico. Mas a parte de fitoterapia, suplementação, mudança de estilo de vida e alimentação, que é a base, e não adianta repor se você não melhorar a base, a gente constrói junto com o paciente lá. E é justamente isso que eu iria perguntar em relação ao qual o papel da dieta, né, equilibrada para manter essa saúde e longevidade. A dieta é a base, tá? A dieta, a gente fala da questão das escolhas, frisa bastante as escolhas, porque nós somos frutos das nossas escolhas, tá? Quando a gente
vai um buffet, por exemplo, você vai ter opções mais saudáveis e opções mais calóricas, que não vão agregar, né, tantos nutrientes para o nosso corpo. Então, quando a gente começa a pensar que a nossa alimentação vai influenciar em tudo na nossa vida, desde a forma como você pensa, como você se sente, se vai estar mais disposto, mais cansado, se você vai ter, por exemplo, mais produtividade, se você vai conseguir estudar, dar conta de tudo, a alimentação está ligada, está intrinsecamente ligada. Inclusive, né, outro ponto muito importante que é a saúde intestinal. Sem saúde intestinal, a gente, infelizmente, está perdido, porque por isso que a quantidade de doenças autoimunes tem crescido bastante, né, e começa pelo intestino, é a porta de entrada. Hoje, a gente fala até que o intestino não é nem mais o segundo do cérebro, a gente fala que é o primeiro. É o primeiro. Até porque cerca de 80% a 90% das informações são de maneira diferente do intestino do sistema nervoso central. Então, hoje a gente tem esse olhar diferenciado na qualidade da alimentação para poder modular, inclusive, genes, né? Fazer o silenciamento de alguns genes que estão expressando ali que, por exemplo, vão ocasionar alguma doença autoimune ou exacerbar, né, um gene que a pessoa já vem dando ali dos pais, etc. Então, a alimentação basicamente vai envolver tudo, né? Se você não tem uma alimentação boa e não pensa que essa alimentação vai servir para te ajudar de maneira global na sua saúde como um todo, inclusive no seu físico, né? Você está no caminho errado. Não é o que tomar, é assim o que fazer, o que comer, né? Melhorar o sono também. Ainda bem que assim, tem crescido cada vez mais essa linha de conhecimento, entregar conteúdo, né? Vocês em rede social, entregar conteúdo para os seguidores, reforçar a importância de melhorar a alimentação. Ele tocou no assunto da saúde intestinal. Semana que vem teremos aqui, é um assunto tão em alta, a nutrição é tão em alta, que semana que vem teremos uma outra entrevista que vai falar tudo sobre isso. A influência do intestino na saúde como um todo, na qualidade de vida, porque ele é estudioso mesmo, ele quer falar de tudo um pouco a gente está falando aqui, né, Jonathan? Mas assim, porque realmente a nutrição, ela é bem vasta, como ele disse. Então, existe uma conexão de vários pontos que está tudo ali interligado, né? Então, ele tocou num assunto muito importante, que é a parte intestinal. Semana que vem a gente vai falar só sobre saúde do intestino com uma nutricionista também, que vai falar sobre essa influência do corpo como um todo. Isso, na disposição, que você também falou, né? Então, assim, vamos voltar aqui, porque a gente vai começar a falar de outras coisas. Mas uma dúvida que eu tenho, é uma coisa até assim, minha mesmo. Eu vejo muito falar assim, eu tenho que bater minha meta de água, como você falou, né? Sim. Beber tantos litros de água por dia. Calcular baseado no peso. Eu já vi algumas taxas de 0,35 ml ou 0,40, a depender do seu objetivo. Por que tem dado tanta ênfase nessa questão de fazer o consumo adequado de água para cada pessoa, Jonathan? Nosso corpo, ele é basicamente a água, a maior parte do peso é basicamente composto de água também. Então, se a gente não tem esse elemento principal ali como um objetivo final a se atingir no final do dia, a gente acaba prejudicando várias funções. E ele sempre luta para se manter homeostase no nosso corpo. Então, se você bebe pouca água, o que acontece? Você tende a ficar com mais retenção, né? Tem os sistemas compensatórios, né? De maneira fisiológica falando. Então, a gente bebe pouca água, acaba influenciando na pressão arterial, né? Na fadiga, inclusive, enxaqueca. E às vezes as pessoas não dão o devido valor a um detalhezinho que é só água. Não é cara, né? A maioria vai ter acesso ali, então não é algo que eu tenho que comprar o suplemento mais caro, sendo que não está nem fazendo o básico, que é beber água. Então, normalmente a recomendação fica entre 30 a 50 ml por quilograma de peso. Por que essa distância de entre 30 e 50, né? Qual opção eu vou escolher? Se você é um maratonista, você já perde muito líquido, você precisa tomar ali próximo de 50 ml por quilo de peso. Então, é mais nesse sentido de acordo com a rotina e a necessidade da pessoa. Então, a pessoa tem 70 quilos, né, vai usar, é um praticante ali só de musculação, ela pode ficar entre 2 litros e 100, 2 litros e meio, né, tá tranquilo. Mas isso é muito individual. Inclusive, a pessoa vai aumentando a ingesta e vai percebendo as melhoras e vai vendo quanto seria o ideal para ela, mas fica normalmente nessa faixa. Então, beber água faz bem para quem quer hipertrofiar? Também, exatamente, porque o nosso músculo, ele é formado por glicogênio. O glicogênio é uma parte de carboidrato com mais 3, 4 de água. Então, se você não dá água, a água não fica no lugar correto. Tá? Então, a quantidade de água, inclusive dos eletrólitos também, de sódio, etc., é importante para poder formar esse glicogênio e dar aquele formato mais vistoso, que a musculatura fica mais cheia, né? A gente brinca na musculação que fala que é o pump, aquele aspecto mais cheio,
né, mais robusto. Então, a água direcionada para o lugar certo ajuda sim também na hipertrofia e durante o treinamento ela retarda a fadiga. Então, a pessoa que já entra desidratada para treinar ou até para correr, ela já está perdendo ali sua performance. Então, poderia calcular quanto para quem quer hipertrofiar? Só para deixar já essa dica aí, pessoal. Para quem quer hipertrofia, eu sempre gosto ali de deixar entre 40 e 50. Sempre mais próximo dos quadrantes superiores. Calcula aí baseado no seu peso, no peso viu? corporal, exato. Vamos lá, então, falar sobre emagrecimento. É possível fazer dieta sem radicalismo e ter uma vida longa? É possível. Vai depender muito do que significa radicalismo para cada um. Mas é completamente possível, né? Tem muito terrorismo nutricional por aí que acaba afastando as pessoas do estilo de vida saudável. Porque se não for com estilo de vida, não vai ser sustentável. Então a pessoa tem que lembrar que é para sempre. Então 80%, 90% você vai ter que estar comendo limpo, vai ter que estar comendo bem. E os 10%, 20% ali são as eventuais. Um aniversário, uma festa de casamento, uma confraternização. Tem que viver também um pouquinho, né? Exatamente. Então tudo é a questão de equilíbrio. Trago uma ressalva em alguns casos. Existem algumas doenças autoimunes, alguns sintomas que as pessoas persistem e acabam insistindo na refeição livre, no excesso de glúten, no excesso de lácteos e derivados, que para essas pessoas, pontualmente, elas não poderiam estar inserindo no seu dia a dia, nem no dia da refeição livre. Entendi. Porque é como se você estivesse potencializando, exacerbando aquelas queixas da pessoa. Então, às vezes eu bato nessa tecla e fico, por enquanto, vamos evitar, porque eu preciso que você melhore nesse aspecto. A gente precisa chegar nessa condição para, posteriormente, a gente começar a liberar um pouco mais à medida que a gente vai melhorando a base, né? Então, se é uma pessoa que sempre comia ruim, a gente começa a dar uma limpada na dieta, né? Dando essa modulada e depois que a gente conseguiu melhorar o intestino, por exemplo. Tem pessoas que ficam com muito estufamento e aí acaba tendo que cortar. Então, por isso que depende muito do que é flexível, né? Então, nesse termo, às vezes eu sou um pouco incisivo quando a pessoa realmente precisa, porque vai afetar a saúde dela, já está afetando. Ela tem uma confirmação que é intolerante. Exato, então mas dá para emagrecer perfeitamente, né? Você comendo carboidrato, não precisa zerar carboidrato. A quantidade de carboidrato é muito individual, depende muito da análise dos exames também. Se a pessoa tem uma resistência insulínica, a gente baixa um pouquinho mais o carbo, né? Se a pessoa tem uma insulina já um pouco mais baixa, a gente pode soltar um pouquinho mais de carboidrato. Então, tudo é individual. Existe, né, essa parte. Esse olhar individual. Esse olhar, perfeito. Ô, Jonas, ainda falando sobre alimentação e longevidade, que é o que a gente está trazendo hoje aqui no Bem Viver, fala um pouco para os nossos telespectadores, até daquela câmera ali, para dar um recado. Por que evitar de consumir os alimentos processados, industrializados? Porque os alimentos ultraprocessados, eles vão estar sempre atrelados a várias substâncias, aditivos, que vão, inclusive, fazer uma modulação negativa no nosso intestino. Então, por isso que eu insisto. Começa tudo pelo intestino, né? Já aproveitando o ensejo, passando a bola para o próximo. Mas esses compostos, né? Então entra corante, adoçante artificial, todos esses aditivos químicos, conservantes, eles acabam sendo prejudicial para a nossa microbiota. Isso impacta diretamente na produção de serotonina, né? na sua produção, no nosso bem-estar. E, inclusive, qualidade de pele. Então, às vezes, você vê aquela acne exacerbada, não entende de onde está vindo e você está insistindo, né, nos industrializados. E esses industrializados são prejudiciais nesse sentido. E, às vezes, até a gente que tenta comer mais saudável, já é um pouco mais difícil porque tem agrotóxicos e tal. Então, imagine essas pessoas que insistem em ter na sua totalidade ali da alimentação do dia a dia, a maior parte é industrializado. Então, é pão, Nescau, refrigerante, lasanha, meio-dia. Então, enlatado, muito enlatado. Enlatado, perfeito. Então, eu vou aproveitar, que não está no roteiro aqui não, mas vou perguntar. Aproveitar. Me tira uma dúvida em relação ao atum enlatado. Qual é a sua opinião sobre o consumo do atum em lata? O atum, ele não vem, se você for olhar, a maior parte dele não vem conservante, tá? Normalmente a gente utiliza lá em casa. A gente tem alguns enlatados que realmente, tipo assim, salsicha, quando você vai ver os ingredientes e até o tipo da lata importa. Você vê a lata com pontos de ferrugem, então tem que passar longe, óbvio, né? Latas que estão um pouco mais estufadas também tem que passar longe, então já teve alguma fermentação de alguma bactéria ali dentro. Mas normalmente o atum e a sardinha, quando é conservado em óleo, ele tende a ter uma aceitação mais tranquila. Assim, né? Não é o ideal, lógico, o ideal é você comer fresco. Mas dá para inserir, né, no dia a dia. Melhor do que o em água? É isso. Para manter os compostos, sim. Né? Porque, por exemplo, o ômega 3 ele é mais lipossolúvel.
quem é rico ali nos peixes de águas profundas. Então, para manter, seria o ideal comer em óleo. A gente drena, né? Porque às vezes não vai vir azeite, nem todos vêm azeite. Às vezes vem óleo de soja, outros óleos, e a gente drena, mas ali até o sabor fica diferente. Aí você percebe que fica mais palatável, muito mais saboroso o atum em óleo. Mas assim, os dois, né, de maneira geral, pode estar sendo utilizado. Óbvio que você não vai colocar aquilo ali pra você comer todos os dias, né, de maneira muito frequente, mas pontualmente não tem problema. Ele não vem conservante, não tem aquele perigo do botulismo, desde que não tem essas características anteriores que eu falei, né, da estufamento na lata, ponto de ferrugem, etc. Falando agora sobre a questão das suas consultas, o que é que você tem dado mais ênfase, assim, nas observações das taxas? Então, o paciente chega para você e quer fazer um check-up. Doutor, como é que está aqui? O que você foca mais? Assim, quais são as taxas que você julga como importantes para poder você solicitar ou pedir para que essa paciente faça os exames? Esse é um ponto importante. Às vezes a gente acaba vendo solicitações muito exacerbadas sem necessidade. O principal é você ir através da queixa, que é a queixa que vai direcionar quais exames você deve solicitar para poder você ter um poder de diagnóstico mais preciso, né? Então, através das queixas, vou dar o exemplo das mulheres. Então, chega lá tô com queda de cabelo, tô com indisposição, minha libido tá baixa. Normalmente eu peço alguns que são chaves, tá? Então, por exemplo, ferritina. Tô atendendo muitas mulheres com anemia, às vezes não sabem. Então, às vezes tem uma ferritina de 10, 12, 7, como eu tenho atendido, e a ferritina, o ideal é que esteja pelo menos acima de 70. Então, eu não sei nem como é que a pessoa tá treinando, tá andando, porque uma ferritina muito baixa acaba com a mulher. E através da ferritina a gente acaba tendo um distúrbio em outros marcadores também, inclusive nos hormônios tiroidianos. Se não tiver ferro, estoque de ferro adequado, a conversão de T4 em T3 acaba ficando prejudicada. A pessoa tem sintoma de hipotiroidismo, fica cansada, queda de cabelo, o intestino já não tem aquela motilidade, então constipação, tá? Então isso são características, sintomas que grande parte das mulheres que têm chegado até mim tem sentido. Então eu peço ferritina, ferro, né, a saturação de transferrina para ver por que esse ferro não está sendo estocado, né? Há alguns hormônios que influenciam bastante, por exemplo, a progesterona. Então, na fase luta, a gente sabe que a progesterona deve subir, né, na mulher. E se ela não sobe adequadamente, a gente chama de insuficiência lútea, a mulher menstrua muito forte. Então, menstruando muito forte, acaba dando anemia, porque vai perder muito sangue. Então, vai dar anemia e aí vira um ciclo sem fim. Porque, inclusive... Aí perde nutriente, ou exatamente. Baixando. Aí eu peço T3 livre também, que é muito importante. Às vezes, a gente vê só solicitações de T4 ou TSH. O T3 livre é muito importante, porque o T3 livre é um hormônio tiroidiano que é ativo. O T4 precisa ser convertido em T3 para poder ter ação de metabolismo, inclusive na parte de temperatura corporal. Então, a pessoa que se sente um pouquinho mais frio, extremidades mais frias, tende a ter alguns sinais, né, de queixas de hipotiroidismo. Então, tudo influencia. Então, por exemplo, o próprio T3 baixo influencia na cascata ali do colesterol, quando o colesterol vai ser convertido em pregnolona para transformar em progesterona. Então, fica um ciclo sem fim. Porque a progesterona está baixa, vai menstruar forte, o ferro está baixo, a progesterona não sobe. As queixas vão... Exatamente. Então, a gente tem que ser incisivo nesse sentido. Pega as queixas do paciente, né, e coloca. Nos homens é a mesma coisa. Tô com indisposição, pede carência vitamínica, complexo B. Tenho atendido muitas pessoas com B12 muito baixo, aí memória, falta de atenção, etc. Indisposição também. E aí pede testosterona total, testosterona livre, é muito importante, né? As proporções entre estradiol e testosterona. E o básico ali, que é o perfil lipídico, a gente dá uma analisada. Antigamente as pessoas se queixavam de tudo isso, não tinham tantos estudos. Agora, com tanta informação, graças a Deus, né, a gente está conseguindo se alimentar melhor, suplementar bem, né? Que é o que eu vou perguntar agora sobre as suplementações. Quais seriam os suplementos que você tem recomendado ou considera como assim, imprescindíveis para uma pessoa ter uma qualidade de vida melhor? Partindo do pressuposto que essa pessoa já tem uma saúde legal, porque os suplementos são individuais nesse sentido. Ela precisa de B12, deu baixo, eu tenho que repor B12. Né? Mas para a grande maioria, né, o que é que eu uso como o básico, digamos assim, uma creatina, tá? Porque creatina, tanto para quem não treina, inclusive, a creatina ajuda na cognição, ajuda na força, né? Então, idosos, eu costumo passar creatina também para poder ajudar na força muscular de membros inferiores, até para evitar queda, né, sarcopenia, etc. Então, creatina, ômega 3. O ômega 3 é muito difícil na nossa característica, né, alimentícia aqui do Ocidente, ter acesso a peixe todo dia, ainda mais peixe de águas profundas. Então, o ômega 3 eu costumo passar anti-inflamatório, ajuda na cognição, ajuda na neuroplasticidade, né, ajuda na fertilidade.
Então, assim, o ômega 3 é fantástico. Praticamente eu passo para todo mundo, desde que a pessoa não tenha alguma intolerância, né? Costumo passar também magnésio. Muitas pessoas com carência de magnésio, necessitando desse mineral. O magnésio, costuma passar magnésio desde recuperação, né? Melhora a questão do sono, a sensação de relaxamento, reduz ansiedade. Então, normalmente eu passo esses e o whey. O whey no sentido de ser prático. Nessa correria, né, que nós vivemos hoje, às vezes a praticidade deve falar mais alto em alguns momentos pontuais ali do dia. No lanche da tarde, por exemplo, a pessoa não consegue bater proteína, não vai comer ovo, frango, etc. A gente coloca uma dose de proteína em pó, né? Pode ser whey, pode ser outra proteína em pó, nesse sentido. E aí, o restante é mais de acordo com a demanda da pessoa. Né? Mas ômega 3, creatina, o magnésio e o whey ali, normalmente eu prescrevo sempre. E outro importante também é a vitamina D. Se a vitamina D estiver ali abaixo de 30, 40, eu já suplemento também vitamina D, a D3, né? E sempre aliado com K2. Eu tenho até uma dúvida sobre a creatina. Eu tenho ouvido falar com mais frequência, inclusive algumas alunas minhas também se queixando que consomem a creatina e sentem um inchaço. Ela retém líquido? Isso. A creatina, o que acontece? Ela retém líquido, só que é dentro da célula. Então ela acaba ajudando a deixar a musculatura um pouco mais cheia. Então precisa beber mais água. Beber mais água, exatamente aquela conversa que a gente teve anteriormente. Para a água ser direcionada para o local correto. Então, às vezes, se a pessoa, por exemplo, não mudou, né, a base alimentar ali, está comendo mais carboidrato, um excesso de sódio, por exemplo, e acaba jogando a creatina junto, ela vai ganhar mais tônus muscular, porque essa água vai ir para dentro do músculo, só que soma ao que ela já estava. Então, dá essa impressão. Então, por isso que é importante alinhar uma dieta bem estruturada para poder entrar com a creatina e a pessoa não ter esse efeito. Né? Mas isso é interessante, porque eu uso como estratégia, às vezes eu não passo creatina, porque eu analiso a paciente, eu vejo que ela está reclamando do peso, está falando, não vou entrar com creatina agora, não é hora. Mesmo sendo muito benéfico, mas vai atrapalhar o psicológico, tá? Então, às vezes eu uso essa estratégia, mas creatina não tem essa questão de, vai fazer mal, porque está retendo muito líquido, não. Né? Inclusive, a quantidade de água normal. Tem gente que fala, não, então eu não vou usar creatina. Eu falei, não, você vai ter que beber água. Você já teria que beber água. Então, às vezes as pessoas querem tirar o que precisa ser feito e continuar no erro, porque achar mais cômodo. Mas o pensamento é exatamente o contrário, para ter resultado. E ainda sobre a creatina, que é outra dúvida que eu tenho, é dúvida minha, viu? Cai cabelo? Aumenta a queda de cabelo? A creatina teve um estudo com atletas de rugby. Esse estudo, eles compararam ali a associação de creatina com o aumento de DHT, né, que é de hidrotestosterona, que normalmente está mais associado à espinha e queda de cabelo. Né? Ele tem muitos receptores no couro cabeludo e pele. Então, só que foi só um estudo. E esse estudo não teve uma quantidade de jogadores suficiente. Então, a gente percebe essa relação, a gente percebe que essa relação ela não está sendo muito sustentada. Tá? Mas houve relatos de pessoas que sentiram essa... Pronto, eu nunca atendi. Nunca atendeu? Nunca atendi. Ah, tá. É porque eu tenho ouvido bastante. Eu, inclusive, sou uma delas. Minha mãe também é uma delas, minha irmã também é uma delas. Então, me suspendi e melhorou, sabe? Então, assim, por isso que eu tô perguntando. Outras alunas também. Então, assim, de forma muito pontual. Então, assim, não tem como virar pesquisa, como você falou, né? Também não teve um número suficiente de pessoas para que se confirme. Mas eu tô passando aqui, como ele é estudioso, né? Vai que ele já tinha alguma resposta pra gente sobre isso. Mas é mesmo de observacional. Tipo, tomava creatina, o cabelo caía muito. Suspendeu, caiu bem menos. Né? Então, assim, não é só uma ou duas pessoas. Às vezes é um ponto para começar um estudo aí, mas... Começa assim, na verdade, Começa assim, na verdade. Um questionamento, uma observação, e aí a gente consegue... Esse estudo podia ter sido um pouco mais extenso, o número de participantes. Mais abrangente, exato. Mais abrangente. Mas era só uma dúvida para poder aproveitar que estou aqui, né, com ele, que estuda bastante, já tirava essa dúvida. Falando agora sobre atividade física, fala um pouco de suplementação, falo de atividade física. Qual a importância do exercício físico para a longevidade? Quando a gente fala em longevidade, a gente tem que lembrar sempre dos principais órgãos, é o músculo. Sem músculo você não vai ter proteção, né, tanto articular, proteção óssea. Então, longevidade, às vezes, vão ser características que mais para frente nós vamos poder utilizar, vamos precisar utilizar. Levantar, atividade do dia a dia simples. Então, para isso a gente precisa ter força muscular. Então, em relação à atividade e longevidade, o ideal é que seja feito o quê? Musculação. E é uma musculação terapêutica mesmo, não é falando, por causa da estética, eu quero ficar com um físico legal. Também é super válido. Mas quanto mais massa muscular a pessoa tem, melhor o metabolismo, tem uma proteção melhor, inclusive contra osteoporose, osteopenia, né?
Então, hoje, a maioria das causas assim, de internamento de idosos, e inclusive de idosos que ficam acamados, é exatamente por fratura. Acaba caindo da própria altura, ou vai quebrar o fêmur, vai quebrar a bacia, porque não tem a massa óssea já suficiente. A proteção. A proteção. Então, você pega pessoas, né, por exemplo, Arnold Schwarzenegger, 78 anos, 76, alguma coisa assim, e o cara tá muito bem até hoje, né? Você, em contrapartida, vê pessoas de 70 já de cadeira de roda. Então, a longevidade está muito ligado à musculação, tá? Quando a gente fala de exercício físico. Lógico que a gente precisa alinhar também com a parte cardiopulmonar, que é importante, é super válido. Só que o excesso, né? Então, você é ultramaratonista e só. Não, tem que ter a musculação com fortalecimento como base. E aí você faz sua corrida, mas até certo ponto também. E, no caso, qual seria a sua opinião sobre a pessoa que quer ganhar massa? O que é mais fácil, na verdade? Ela ganhar massa ou ela perder peso? Ou tem como acontecer as duas coisas ao mesmo tempo? Qual a sua opinião? Perfeito, é uma dúvida muito comum. O mais fácil, vou criar uma linha de raciocínio prática para vocês entenderem. O mais fácil é perder peso. A grande maioria não, perder peso é mais difícil. Perder peso e emagrecer é mais fácil, porque não depende de tantos fatores. Se você tiver um consumo calórico muito menor do que você consome, tiver um déficit calórico, você vai conseguir perder peso. Só que se vai ser sustentável ou não, aí que está o segredo do acompanhamento para você fazer um emagrecimento saudável e sustentável. Só para a gente analisar. Se eu pegar uma pessoa, trancar ela aqui, vou deixar uma semana só bebendo água, vai ser jejum durante uma semana, ela pode estar com muitos quilos, e ela pode usar o banheiro, vai ficar sem dormir, vai ficar sob estresse, ela vai emagrecer. Porque ela está em déficit e ela vai emagrecer, tá? Ela vai perder peso. Agora, a massa muscular vai embora também junto, mas peso ela vai perder. Agora, se a gente parar para analisar o ganho de massa muscular, olha o que influencia: a genética, esse treino tem que ser condizente, né? A alimentação, o descanso, né? E a parte hormonal. Então, assim, são muitos fatores envolvidos, que para você ganhar massa muscular, demanda um pouco mais de dedicação e um pouco mais, né, de tempo também, né? Mas é possível fazer os dois ao mesmo tempo? É possível. É possível? Perfeito. É possível porque se a pessoa faz musculação, é possível. Ah, não, só corro. Aí é mais difícil. É mais difícil. Porque o tipo de estímulo, né, que vai ser gerado é diferente. Então, quando você faz musculação, você obriga o seu corpo a ficar mais forte. Então, dá pra gente fazer os dois ao mesmo tempo, desde que a dieta esteja ajustada. Então, não pode ser uma dieta nem muito restritiva, né? E nem uma dieta que ultrapasse ali a quantidade de calorias que você guarda. Então, eu gosto de deixar 300, 400 calorias ali abaixo, mais ou menos, do que a pessoa gasta, para poder conseguir fazer dos dois ao mesmo tempo, desde que esses fatores estejam aliados: ambiente hormonal, o estímulo correto, que é a musculação, né, e a alimentação. Então, são muitos fatores envolvidos, né? Doutor, sabemos hoje que está muito em alta a questão da reposição hormonal. Muitas pessoas têm buscado essa reposição por questões estéticas. Eu queria saber primeiro aí qual é a sua opinião sobre isso, e se você atende pacientes com esse perfil também. Atendo muitos pacientes, né? Hoje em dia, através do acesso da informação, a gente consegue ver essa crescente, né? Então, muitas pessoas fazendo reposição, né? Só um adendo aqui, que a reposição é diferente do uso suprafisiológico visando estética ou performance. Então, às vezes as pessoas confundem e acaba também criando alguns estigmas e deixando de fazer um tratamento que seria adequado, né? Uma reposição adequada, por exemplo, na menopausa, né? Eu vejo as mulheres tendo uma péssima qualidade de vida pós-menopausa, porque não fizeram a reposição no período correto, que existe uma janela ali de oportunidade, digamos assim, onde tem um risco cardiovascular menor. Então a gente consegue fazer esse trabalho, né, até perimenopausa, tá? Então a reposição hormonal, ela vai ajudar bastante na qualidade de vida. Não é só estética, é qualidade de vida. Quando a gente pega a meninada, a garotada que está muito empolgada com o físico e tal, usando hormônios assim de maneira mais underground, digamos assim, sem acompanhamento, aí que tá os riscos, né? Porque você acaba não tendo acompanhamento, vira uma roleta russa, porque você tá no escuro ali, você não sabe o que vai acontecer, então aí você vê muita queda de cabelo, né? Acne, às vezes depressão, porque tá utilizando, fica com doses muito altas no sangue, depois tira de vez, então tem um declínio hormonal muito forte. Daqui que o corpo comece a voltar a produzir, ele passa por um período muito difícil ali, que aí pode vir sim a trazer alguns transtornos. Então por isso que é importante o acompanhamento, importante identificar a oportunidade, e nem tudo é reposição hormonal, que também, né, tem 8 e 80, né, pessoal. Então nem tudo é reposição hormonal. Às vezes
a deficiência de testosterona, às vezes você não precisa repor a testosterona. Vamos tentar enxergar a base, através dos exames. Né? Será que é aquela cascatazinha do colesterol que está impedindo que seus hormônios sexuais fiquem mais altos? Né? Será que não está tendo alguma deficiência vitamínica, falta de zinco, falta de algum mineral que vai estar participando ali da formação? Então, às vezes, não é dar o produto final, e sim um subproduto que vai acabar aumentando e melhorando aqueles hormônios. Mas a reposição hormonal é fantástica. Minha mãe, inclusive, tem 60 anos, já faz reposição há mais de 15 anos, e a qualidade de vida dela mudou absurdamente. Tanto é que quem olha pensa, não dá a idade dela, e ela é 220 volts, não para. Então, tenho esse exemplo em casa também. Né? Então, Essas queixas que você falou das mulheres de queda de cabelo, baixa libido, tem a ver com a questão hormonal. E os homens, qual é a queixa principal deles em relação a essa questão hormonal? Normalmente a gente vê algumas desproporções nos homens, né? O que é que eu pego na maioria? Às vezes uma exacerbação em níveis de estradiol. Então, o homem que é um pouco mais estrogênico, ele começa a acumular um pouco de gordura, característica mais feminina, aqui próximo do peitoral, nas mamas, às vezes até dando um pouco de nódulo, que a gente chama de ginecomastia ou lipomastia. A distribuição no quadril também fica diferente. Então, quando a gente analisa lá um estradiol muito alto para uma testosterona mais baixa, você vê, fazendo essa análise dessa relação, inclusive a gente olha outros aspectos, né? Se a pessoa está ingerindo muita água de garrafa PET, por exemplo, porque tem o bisfenol A, que é um disruptor endócrino, que acaba exacerbando e tendo uma mimetização desse estrogênio, chama de xenoestrogênio. Então, assim, são muitos fatores que a gente precisa analisar. Mas nos homens, basicamente, é isso, e acaba influenciando, né, na libido, na disposição, na massa muscular e na distribuição de gordura, principalmente gordura visceral. Né? Vai perdendo massa muscular em membros inferiores e a gordura visceral vai aumentando e a distribuição de gordura também vai mudando. Vocês perceberam quantas informações, quantos fatores, né, a gente falou aqui que podem, né, afetar, podem interferir na qualidade de vida, na longevidade. Então, assim, eu vou deixar aqui o doutor encerrar a nossa entrevista, deixando aqui, primeiramente, as suas redes sociais, dizer também sobre se tem consultoria ou não, de academia também, né, doutor? Tem um bem empreendedor ele aqui. Fala tudo, sabe, assim, das suas redes sociais, e depois deixa sua mensagem final para quem deseja melhorar a qualidade de vida. Ok. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, esse bate-papo foi sensacional, gostei demais, me senti muita vontade, dá pra ver que se deixar a gente vai conversando, mas nas redes sociais você vai me encontrar no Instagram, né, @jonathansantarosa_nutri, tá? Nós temos academia, né, lá em Ilhéus, a Biofitness, fica ali na Avenida Soares Lopes, que está aberto ali para vocês quiserem conhecer, fazer um teste. Na nossa consultoria também, né, os atendimentos no consultório, né, através lá do meu link do perfil no Instagram, você é direcionado, a gente vai dar todo o suporte, toda a atenção devida, tá? E vai ser uma satisfação, né, atender vocês e ajudar, né, a progredir a qualidade de vida, enfim, tá? E também tem a loja de suplementos também, né? Então tem a Biofitness, que é a academia, que minha esposa, Vitória, que inclusive fazer uma homenagem aqui, ela é sensacional, ela que lidera essa parte, administra a academia, né? Eu estou só como suporte, que eu fico mais na parte de consultório e clínica e loja de suplementos. E a loja de suplementos é a Bionutrition Store, fica ali também na galeria, Jorge Amado, tá? Então, vocês que quiserem suplementar, consultoria, a gente tem de tudo, um acompanhamento 360 graus. Ótimo, tá? E o recado que eu quero deixar para vocês é pensar sobre as nossas escolhas, sobre as suas escolhas. O que você tem escolhido, as suas escolhas têm aproximado, têm distanciado, né, dos seus objetivos, da sua saúde, né, como é que está a sua longevidade. Então, quando a gente para pensar nas escolhas, acho que isso faz muito sentido. A todo momento nós estamos fazendo escolhas e vamos ser frutos dessas escolhas. Então, as escolhas corretas, elas vão mudar o jogo. Elas vão te dar um direcionamento, vão te impulsionar. Então, se você está muito próximo ali de pessoas que te arrastam para baixo, né, que não deixa de ser escolhas, a gente anda com pessoas que a gente escolhe andar. Então, todas as escolhas vão envolver, né, o resultado final. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Pensem bem que tipo de escolha você está fazendo. Na hora que vai chegar no buffet, tem uma fritura, tem um grelhado. Você vai na fritura, você podendo escolher, que esse é um privilégio, né? Às vezes as pessoas têm o poder, até condição financeira de escolher e escolhem errado. Então, realmente, ela está trazendo essa responsabilidade para si. Então, pensem nisso. Ai, doutor, muito, muito obrigada mesmo. Adorei o nosso bate-papo. Tirei várias dúvidas também aqui fora do que estava no roteiro, porque realmente, como ele falou, é um papo que vai fluindo, né? Então, assim, a gente vai ter semana que vem
um outro encontro aqui com a outra profissional. Então, assim, é um assunto que está super em alta, nutrição, saúde, qualidade de vida. Então, na próxima vez vai ter Vitória, viu, Vitória, aqui. Quando for nutricionista, a gente vai fazer um bate-papo aqui, nós três. Vamos fazer nós três, tá? Queria muito poder agradecer aqui a sua presença. Foi maravilhoso, realmente. Tem muito conhecimento, doutor Jonatas. Quem quiser, realmente, marca uma consulta. Conheça lá a academia. Não sabia dos suplementos, tá? Já vou lá comprar, não sabia. Vai ser um prazer. E agradecer a você que ficou aqui conosco até o final dessa entrevista. E deixa aí marcado que toda terça-feira, às 10h30, nós temos um encontro aqui no Bem Viver. Na próxima semana, temos mais outro tema aqui. Então, não percam, tá? Até lá! Estamos de volta e hoje dirige os 10% com Dalila Reis, motivação pessoal, profissional e, claro, dicas que você não vai querer. Por isso, pode rodar a vinheta, porque vem aí Dalila Reis, os 10%. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. E você aí já sabe, como nosso convidado, que os 10% é a pequena minoria que vive o que sempre desejou. Eu quero hoje falar com vocês sobre o quesito da autoconfiança versus prepotência. Os dois é como um paradoxo. Eu quero trazer o equilíbrio e clareza, lucidez sobre essas duas questões. A autoconfiança te coloca em lugares que você nunca imaginou. Antes que alguém acredite em você, no seu projeto, na sua competência, você mesmo precisa acreditar em você. E a autoconfiança é imprescindível para todo e qualquer sucesso. Sucesso nos negócios, sucesso no amor, sucesso na carreira, na saúde. É necessário ter autoconfiança. Se você não acreditar em você, ninguém irá. Por isso eu gosto muito da frase, da pergunta. Se não for você, será quem? E se não for agora, será quando? Isso também se aplica à autoconfiança. Você precisa acreditar em você. Você precisa ser autoconfiante para conquistar tudo o que você deseja. Você precisa se sentir merecedor de tudo que você olhou e gostou. Você precisa entender que você também merece. Se você é uma pessoa do bem, se você escolhe fazer o bem e não o mal, se você é honesto, se você é bom no que você faz, você merece estar onde você deseja pela sua essência quando você se prepara. Então, a autoconfiança é algo imprescindível para que você realize. Porém, a prepotência, a arrogância, a autossuficiência é também uma grande cilada. É um sabotador. E muita gente tem um nível muito alto de autoconfiança, exagera na dosagem e aí acaba naufragando em seus projetos pela presunção, autoconfiança, prepotência, ok? Presunção, prepotência e autossuficiência, ok? Então, autoconfiança é uma coisa e autossuficiência, presunção é uma outra extremidade totalmente prejudicial. Eu vou trazer uma história para exemplificar o quesito da prepotência e arrogância versus a autoconfiança. Em 2012, o cruzeiro do Costa Concórdia veio a calhar porque o capitão Francesco, por volta das 21 horas, decidiu manobrar nas regiões portuárias da Itália e estacionar o navio. É interessante porque o capitão é o líder máximo da companhia. De qualquer companhia marítima, o capitão é o líder máximo. Só que existem coisas que ele não tem competência para fazer. O líder máximo, que é o capitão do navio, ele só tem experiência em navegar em mar aberto. Ele não conhece regiões portuárias, ele não sabe a densidade, a profundidade daquela região portuária para estacionar o navio. Quem faz esse trabalho é um profissional chamado prático do navio. O prático do navio, ele é o responsável por estacionar o cruzeiro ou navio nas áreas portuárias, porque de fato ele conhece toda a região portuária. Porém, o capitão Francesco
autoconfiante ou prepotente, se achou no direito ou na capacidade de estacionar o Costa Concórdia e fez algumas manobras. Quando ele foi fazer as manobras para acenar para o porto, ele não sabia que existiam rochas submersas naquele local. E aí, quando ele foi manobrar o navio, ele infelizmente colidiu com essas rochas submersas, fazendo um rasgo no casco de 50 metros. E nesse mesmo momento também é interrompido toda a corrente elétrica. O cruzeiro ele fica calhado e 30 pessoas morrem por conta disso. Interessante porque nesse acidente, por volta das 21 horas na Itália, o cruzeiro fica calhado, fica sem rede nenhuma elétrica, ou seja, eles ficam todos no escuro, e o capitão Francesco é o primeiro a abandonar o navio. Toda a tripulação fica ali, tentando entender o que aconteceu, ajudar os passageiros, e o próprio capitão Francesco, ele sai do navio fugindo por conta do medo do naufrágio. Olha que tamanha irresponsabilidade. Infelizmente, ele está preso até hoje, porque foi julgado culpado. Porque ele sabia que era muito arriscado fazer essas manobras, tão somente também estacionar o próprio cruzeiro. Ele não tinha competência, conhecimento e nenhuma habilidade para estacionar qualquer cruzeiro em nenhum porto, porque essa não é a competência dele. Um navio, ele é dirigido pelo capitão somente em mar aberto. O capitão só tem competência para navegar em mar aberto. Quem faz esse trabalho de estacionamento é o próprio profissional prático do navio, porque ele conhece as áreas portuárias. E eu estou falando isso novamente para que você entenda. A autoconfiança é você treinar, se preparar e ir lá e fazer. Prepotência e arrogância é você jamais ter se preparado para algo e tentar fazer. O capitão Francesco não tinha habilidade e competência para estacionar nenhum cruzeiro. Mesmo assim, ele se achou tão inteligente, ele se achou tão líder máximo da companhia, que decidiu fazer o trabalho que não era dele. Entenda bem, a autoconfiança é o que todos nós precisamos, mas a prepotência, a presunção pode causar a morte e pode também, infelizmente, trazer resultados destruidores. Você aí quer ser um autoconfiante ou vai ser prepotente a vida inteira? Tem muita gente querendo fazer algo que nunca estudou para isso, que não treinou para isso, que não foi humilde o suficiente para sentar na cadeira e aprender o que não sabe. Eu quero dizer para você que não importa quais habilidades você aí tenha. Não importa se você é muito inteligente, se você estudou em Harvard, eu não sei onde foi que você estudou, o que você aprendeu. Eu sei que ainda assim você precisa de mentores, você precisa de pessoas. E ainda com todo o seu conhecimento, você não está totalmente apto a executar determinadas atividades. Não cometa o mesmo erro do capitão Francesco. Infelizmente ele está preso até hoje, foi julgado culpado porque sabia que era perigoso fazer essa manobra e que não tinha competência suficiente para estacionar um cruzeiro. Eu quero dizer para você que a sua prepotência pode fazer o seu navio calhar. Mas o problema não é só você calhar. O problema é que no navio da nossa vida, nós levamos muitas pessoas. Nós levamos quem amamos e quem também não amamos. E o problema da sua arrogância e prepotência é você fazer o seu navio calhar e levar outras pessoas a naufragarem e virem a óbito por conta da sua arrogância. Entenda, você precisa sempre ser autoconfiante. Você precisa sempre confiar no que você faz, na sua competência. Você não pode cair na síndrome do impostor também, de achar que você nunca está pronto, que você sempre precisa de mais. São extremos que precisamos chegar no equilíbrio. A autoconfiança, ela vem acompanhada da sua essência e da busca pelo saber, do conhecimento, do treinamento que você desenvolveu. Mas a arrogância e prepotência é algo totalmente prejudicial. A arrogância faz você pisar em lugares que você nem sabe se é uma terra movediça, só porque você tem um ego muito inflamado. Toma cuidado, porque ninguém cai na vida, nos relacionamentos e nos negócios, se não for
por grande arrogância, por grande prepotência ou por grande orgulho. Entenda que você pode e deve ser autoconfiante, mas nunca arrogante, porque a arrogância pode causar a sua morte e a morte de muita gente. Que você aí seja sempre autoconfiante, mas nunca, jamais prepotente e arrogante. Um grande abraço. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Durante o mês de novembro, o movimento conhecido como Novembro Azul ganha repercussão em todo o mundo. O que a gente sabe é que a saúde do homem, ela também precisa ter um cuidado especial. Nós, como seres humanos, precisamos manter intacta a nossa saúde. De que forma? A gente não consegue obter uma perfeição da vida ou até mesmo da nossa saúde, mas o manter intacta é de forma segura para que tratamentos
e até mesmo a prevenção de doenças, ela faça com que a sua vida seja mais leve e longeva. Por isso, a gente vai falar então sobre esse mês de prevenção contra o câncer de próstata. Esse é um mês de combate, esse é um mês de consciência e também de prevenção. No Brasil, os números são expressivos. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que no triênio 2023 a 2025, cerca de 71.730 novos casos aconteceram aí por ano, o que corresponde a um risco muito grande para a saúde masculina. Em 2021, 16 mil brasileiros perderam a vida em decorrência da doença, o que representa 44 mortes por dia. Esses dados reforçam a importância da conscientização do câncer de próstata. Existem alguns sintomas que são muito claros para que você busque um médico e faça os exames e, além de tudo, se conscientize do tratamento. Quando a gente fala de câncer, a gente fala em uma doença muito agressiva, que realmente traz o medo. O diagnóstico não é fácil. O diagnóstico envolve muita dor, sofrimento e a incerteza pela vida. Mas hoje, com os casos de medicina avançando e trazendo mais esperança e maior expectativa de vida, é hora de se tranquilizar, porque esses exames precisam ser feitos regularmente. Você precisa consultar o seu médico, ir em busca de saúde, fazer tanto a prevenção quanto os tratamentos da maneira correta. Então, olha, nada de desespero e nem de ter vergonha. Não há motivo de vergonha ou de preconceitos para fazer o exame do toque. Esse é um exame crucial para que você, homem, mantenha a sua saúde em dia. Então, esse é um mês em que a gente vai trazer entrevistas, médicos, especialistas para você de casa que quer saber mais um pouquinho, então, sobre o Novembro Azul. A gente tem um vídeo rápido e bem explicativo que eu vou pedir para a produção colocar e você de casa vai entender sobre o Novembro Azul. O Novembro Azul é um movimento que nasceu com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, com ênfase maior no câncer de próstata. Se ligue em algumas dicas de prevenção. O exame de próstata é um teste essencial. Não tenha medo, faça regularmente. Assim como no Outubro Rosa, exercícios e alimentação equilibrada podem ajudar na prevenção. Além disso, existem alguns fatores que podem aumentar as chances de um homem desenvolver câncer de próstata. São eles: idade avançada, histórico de câncer na família, sobrepeso e obesidade. Alguns principais sintomas: dor ao urinar, jato de urina fraco. Isso mesmo, então existem os sintomas e, além de tudo, quando se fala em prevenção, a gente se fala em se manter alerta. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que a decisão de realizar exames de rastreamento é individual e tomada com um conjunto de profissionais de saúde, ou seja, não é só a dor ao urinar ou a secreção com a coloração diferente e até mesmo sangramento. Não. Existem profissionais da área de saúde que podem rastrear então ali e identificar se pode ser sim um dos sintomas do câncer de próstata ou outro tipo de doença, ou realmente o seu corpo está saudável e só foi um susto ali do que aconteceu, não é nada de grave. Então, existem ali alguns sinais. Além desses sintomas, existem exames que comprovam o diagnóstico positivo ou negativo. A idade também é um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata. Aproximadamente 75% dos diagnósticos de câncer de próstata são homens com 65 anos ou mais. No entanto, pesa na estatística também o histórico familiar, a etnia, também com descendências africanas, que apresentam aí a maior probabilidade de desenvolver o câncer. Falar sobre isso é importante para que haja um rastreamento para quem tem mais probabilidade, mais propensão à doença.
Além de tudo, tem que também entender sobre o estilo de vida, o sedentarismo ou o hábito de praticar atividade física. Pode sim também ser considerado um dos riscos a obesidade, a alimentação com muita gordura, muitas frituras, fast foods. O que também pode acontecer é de que quando esse câncer ele é detectado precocemente, pode ser tratado de forma eficaz e até mesmo você que passa por esse processo reconhecer e receber o diagnóstico da cura. Então, tudo que é feito de forma eficaz precisa de rapidez e ser descoberto precocemente. Então, conheça o seu corpo, busque por atendimento médico, nada de se envergonhar ou criar tabus em cima do que é benéfico para você. O exame do toque, ele não é vergonhoso, ele não deve ser um tabu e muito menos um constrangimento. Deve ser um ato de amor próprio, deve ser um ato de escolher viver. Então, quando você pensar em ir ao médico, tira esse tabu, joga esse tabu no lixo, hein? Na lata do lixo. Aqui é lugar de gente corajosa, que se ama, se cuida, se conhece e faz as melhores escolhas para viver bem. Então, o Novembro Azul ele vai além de muitas coisas e uma delas é sobre o ego. Quando a gente fala em ser homem, a gente entende que o homem é forte, o homem é valente, corajoso. Ele cuida da família, cuida dos filhos, da esposa, da mãe, dos irmãos, do pai. Ele é o cabeça do lar. Quando a gente fala em doença, normalmente as pessoas levam muito para um lado de fraqueza, tristeza, diagnósticos. Então, se criou um tabu de que o homem ele é forte, ele é valente, trabalhador. E quando se descobre uma doença, meu Deus, tá tudo acabado. Não, não é assim. A medicina avançou, os médicos reconhecem hoje outros tratamentos que são mais eficazes, menos agressivos para o corpo humano, o organismo. Então é importante que esse tabu seja quebrado. Cuidar da saúde não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um ato de amor próprio, um ato de coragem. Manter hábitos saudáveis também é importante, desde a juventude. Praticar atividade física, um esporte, se alimentar bem. Claro, a gente não vai dizer que só vai comer salada e frutas, verduras, legumes, não. Calma, não é só isso. A gente vai se alimentar bem. No dia que sentir vontade de comer um fast food, um doce, uma coisa, você vai poder comer. O que não dá é para comer todos os dias, porque o seu corpo é uma máquina e tudo precisa de manutenção. Quando você constrói uma casa, fica lindo. Nos primeiros anos, acredito que até 2, 3 anos, tá tudo bem bonitinho. Com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais difíceis. De que forma? Precisando de uma pintura, precisa talvez de uma reforma. Às vezes, o chuveiro, a resistência queima, a luz queima, quebra, tá com defeito. A geladeira talvez já não funcione mais, não gele. A televisão pode ficar com listras. O computador deu pane. O celular pode a tela queimar. Então, tudo nessa vida precisa de manutenção. E o nosso corpo não é diferente. Existem hábitos saudáveis que trazem essa longevidade. E além dos hábitos saudáveis, a busca também por médico, que é quem entende da saúde e vai poder lhe ajudar, é essencial. Então, para com isso de vergonha, constrangimento e tabus. É hora de você se escolher, se priorizar. E nesse mês de novembro, conscientizar também que cuidar de si mesmo é dizer que você ama seus filhos, sua esposa, seus pais, seus amigos, que você ama viver. Então não adianta falar que quer ver os netos, falar que quer ver o filho formar ou que tem planos, sonhos, quando você não se coloca em primeiro lugar e busca cuidar da sua saúde. Então, mais do que nunca, incentivem dentro dos seus próprios lares, para os seus filhos, que o cuidado com a saúde é essencial. Não é demonstrar fraqueza, não é coisa de mulher.
Cuidar de saúde é uma coisa do ser humano, ou seja, todos nós precisamos. Então, precisamos manter esse comprometimento com as gerações futuras também, de que o homem, ele não é fraco quando ele cai, quando ele está doente. Não, que o homem, ele é fraco se ele estiver cuidando da saúde. Não, ele é forte. Aí é que ele está mais forte ainda, porque ele está determinado a viver e viver bem. Então, pais, mães, ensinem os seus filhos a se cuidar e a entender que o nosso corpo precisa de manutenção. Ou seja, o dia de respirar com a família, o dia de deixar um pouco esse celular de lado. Isso não serve só para adolescentes e jovens, e sim para todo mundo no geral. Quando a gente decide criar bons hábitos, muitas coisas mudam. E outra coisa, depois de um diagnóstico de uma doença tão difícil como essa, mesmo que o mundo pareça se abrir na sua frente, calma, mantenha a fé. Eu sei que parece muito fácil falar de manter a calma num momento tão difícil, tão doloroso. Mas olha, tudo com o tempo a gente consegue resolver. A medicina avançou, os médicos, biomédicos, cientistas, a tecnologia, ela tem medicamentos eficazes, tratamentos rápidos e que são menos agressivos. Ou seja, a vida pode voltar a ser linda, você pode viver muitos anos ao lado dos que você ama e com certeza a sua paz interior, você está bem psicologicamente, se equilibrando, vai trazer aí muitos benefícios. Então, nada de desespero. E outra coisa, hein? Nada de correr para a internet pesquisar sintomas de doença. Pérola, então eu não posso olhar nada? Pode, mas entenda que internet não é o médico que vai estar na sua frente te examinando, conhecendo ali a sua ficha de anamnese, que são seus hábitos, se tem alguma comorbidade ou não, se você tem alguma doença crônica, o que acontece realmente na sua vida. Essa realidade é só o olho no olho quem consegue transmitir e fazer com que seja real. Então, nada de pesquisar no Google e achar que tô doente, meu Deus, tô com isso, tô com aquilo. Não, calma, respira. Só quem pode lhe dar o diagnóstico é o médico. E ainda assim, mediante aos exames que serão solicitados e feitos por você. Então, nada de se autodiagnosticar, automedicar, está com dor. É uma dor que você já tinha sentido outras vezes, já foi no médico, já fez uso de um remédio, tudo bem. Sentiu uma dor que você nem sabe o que é, vai lá, se automedica. Ao passar do tempo, essa doença ela vai, trazendo ali tantos malefícios, porque ela vai se instaurando no seu corpo, enraizando. E o que acontece? O remédio que você achava que estava fazendo o tratamento e resolvendo os problemas, na verdade só está mascarando. Então vai diminuir as dores, vai diminuir o processo, mas vai continuar ali, escondidinha aquela doença ou aquele problema. Então, existem postos de saúde, existem hospitais com urgência, emergência, existem as UPAs também, que servem para esse atendimento mais rápido, no caso em que você está se sentindo ali mal, não quer ir até o hospital, ou a UPA é mais perto de casa, posto de saúde, procure por ajuda médica. A ajuda médica pode salvar sua vida. Então, nada de se automedicar, nada de pesquisar em Google o que você tem, porque o Google pode trazer de acordo com os sintomas que você citou. Mas, infelizmente, ele não pode trazer com 100% de certeza, com 100% de realidade, o que você tem, tá bom? Então, nada de estar se desesperando com essas coisas. A gente precisa, manter a calma para que tudo ocorra bem. A calma, ela é a melhor amiga da sua saúde. Não sei se te contaram isso. Existe até uma frase que é bem clichê. É melhor ter paz do que razão. Porque às vezes a pessoa que está errada, ela quer ficar falando, você tem que debater. E nisso você perde sua paz, perde sua alegria e perde também a sua saúde. Então, muitas das vezes é melhor ter paz do que ter a razão. E isso serve para várias áreas da nossa vida, inclusive para a saúde. É melhor você ter paz, para ter um equilíbrio, procurar um médico, do que ficar
se apavorando, se estressando, lendo na internet, com medo, porque isso aí vai somatizando também doenças para o seu corpo. Então, ó, fica essa dica para você de casa. Olha, mais uma notícia aqui hoje para você de casa, e essa é aquele tipo de notícia, Cássio, que dá um susto, né? Um susto no brasileiro. O Brasil, gente, o Brasil é um país maravilhoso, apesar dos pesares, o Brasil tem assim, recebe de braços abertos, tem um calor humano surreal. E ó, temos praias belíssimas. Não é novidade para ninguém que o príncipe William está no Brasil. Ele acabou aí protagonizando o momento, jogando vôlei e foi visto aí na praia de Copacabana. Cássio? Cássio, pode deixar o vídeo, eu só vou falar mesmo, não quero voltar para a tela não. Pode deixar isso. Olha, então ele foi visto à vontade em solo brasileiro. O príncipe William demonstrou aí seus dotes esportivos nas areias de Copacabana. Olha só, aproveitou bastante aí. E os brasileiros, gente, todo mundo ali parando para assistir esse momento. Ele bem à vontade. Durante a primeira vista aí, ó, do príncipe ao Brasil, a primeira vez que ele foi visto, o herdeiro do trono britânico participou dessa partida de vôlei na praia com adolescentes do projeto Botinho, do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro e do Instituto Levante, que é mantido aí por uma atleta. William também participou da simulação de resgate feita pelo Corpo de Bombeiro. Mais cedo, ele também havia recebido as chaves da cidade. Ó, foi um dia assim bem especial para o príncipe. Ele protagonizou tudo isso ontem no Rio de Janeiro. Hoje segue ali com compromissos também oficiais. Teve uma cerimônia no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. A visita, gente, faz parte da sua agenda climática no país e o seu roteiro inclui também a cerimônia Wayshort Prize, que é o prêmio ambiental criado por ele, que acontece amanhã, quarta-feira, 5 de novembro, no Museu do Amanhã, antes de seguir para Belém, onde acontecerá a COP30. Então, ó, o príncipe esteve aí muito bem no solo brasileiro, jogando vôlei, os jovens ali participando. Foi um momento bem descontraído, um momento bem divertido também pra gente aqui do Brasil, né? Ó, a gente não tem mais a monarquia, então receber aí também é de bom grado, de bom tom. E olha, a COP30 vai acontecer, tanto que as autoridades de diversos países já estão aqui no Brasil. Tinha ali aquela especulação sobre em qual local ficariam essas autoridades. E olha, Belém teria feito ali um levantamento de hotéis, hospedagens locais em que poderia ser. Porém, algumas dessas autoridades, juntamente com seus países, falaram que os valores estavam acima do que era esperado. Aconteceu uma polêmica em volta disso, depois as coisas começaram a se acalmar e acredito que agora já deve estar tudo bem, tudo sob controle, tudo certinho. E o barco que está hospedando o presidente Lula em Belém, ele também, ó, já foi ali todo produzido, com segurança e com todo o material que fosse atender às necessidades do presidente. Então a COP30 vai acontecer. Ele vai estar na embarcação Lana 3, que tem uma entrada bonita, com vista, ou seja, vai dar para fazer um passeiozinho ali pelas águas de Belém também. E ó, essa empresa, ela
cuida então de aluguel, cuida também caso alguém queira comprar. Então já aconteceu ali algumas polêmicas em torno também dessa empresa que administra a embarcação. E olha, a gente agora fica na expectativa de outras informações vindo da COP30. O Enem, que acontece também no Belém do Pará, foi adiado. Vai acontecer agora em dezembro. Então, esses 2 primeiros domingos de novembro, que acontecem normalmente, o Enem aqui no Brasil, somente no Belém que teve essa data adiada. Então, para quem é de Belém, não vai fazer nesse domingo nem no próximo. Foi adiado aí para mais alguns dias após a COP30, porque a cidade vai estar muito movimentada, algumas instituições também, e acharam que era melhor deixar esse Enem para um outro momento. Então, os alunos que participarão e são do Belém do Pará, prestarão as provas ali no Belém do Pará, agora vai precisar passar por esse processo de adiamento, né? O que não é também ruim, mas para quem já estava na expectativa ali de fazer, recebeu o comunicado, foi adiado, e agora a gente espera aí essas autoridades. O presidente Lula também já está em direção aí a Belém do Pará, vai chegar em Belém do Pará, e a gente traz aqui para vocês outras informações também, porque a COP30, gente, vai tratar aí sobre diversos assuntos. É um momento importante para o Brasil, acredito que as pessoas deveriam se inteirar mais, o brasileiro precisa entender de políticas públicas, entender do que está acontecendo no Brasil. O príncipe chegou ontem, recebeu ali as chaves da cidade e tudo. Muitas pessoas ficaram, meu Deus, o que o príncipe William está fazendo no Brasil? Ele é do trono britânico, o que está fazendo aqui? Meu Deus, estão vendendo o Brasil, o que está acontecendo? Gente, não, calma, é a COP30. Então, a gente tira disso aí já o quê? Que infelizmente as pessoas não têm a curiosidade de entender o que o país tem, o que o país está fazendo, se é bom, se é ruim. Só acreditam naquela coisa do alarde, do susto. Mas não, a gente precisa ter a curiosidade de entender mais sobre política, de entender sobre as coisas que acontecem no nosso país, as iniciativas, projetos e tudo mais. Então, essa daí é uma das questões que me deixou um pouco assim, meu Deus, vendo os comentários, assim que foi entregue a chave e aconteceu uma cerimônia também oficial, um Pão de Açúcar, ele estava lá, as pessoas no comentário, o que está acontecendo no Brasil? É uma negociação? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Só havia pessoas perguntando, então não tinha noção nem de que a COP30 vai acontecer. Nem sabem o que é COP30, então não é um problema, não é um erro você não saber de algo. Mas a partir do momento que a gente não sabe de algo e que fala sobre o nosso futuro, porque se o país não vai bem, se o futuro não vai ser bom, inclusive o seu presente, se o país está indo bem, a gente espera que vá melhor, melhor, melhor. E por isso a gente tem que se inteirar dos assuntos, até mesmo para a gente fazer boas escolhas políticas, boas escolhas no nosso dia a dia. Então, fica essa dica também para vocês de casa. Mas olha, o nosso programa já está quase chegando ao fim e a gente já tem aqui a falar para vocês que amanhã é dia de Entenda Direito com a Bran Feldman, trazendo assuntos importantes para vocês de casa, falando sobre direito, tirando todas as suas dúvidas. Tem uma pergunta? Manda pra gente através do chat do YouTube ou através do Instagram. Segue a gente também, @tvplayOficial. Entra lá no Instagram, segue a gente, curte, acompanha. Manda essa transmissão ao vivo também no grupo da família. Chama todo mundo, reúne todo mundo. Amanhã às 10 horas da manhã. Tem PQP com Toné, mais um episódio especial com muitas notícias. E eu, Pérola Cordeiro, aqui no TVI News, trazendo para vocês atualizações da CPI, com a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. E olha, tem mais atualizações dos casos de hoje, inclusive sobre a COP30. Amanhã a gente bate um papo sobre a COP30. E você de casa, um beijo carinhoso, fiquem com Deus. E ó, não esquece, canal 24.2 pela operadora TVC ou através do nosso canal do YouTube, hein? TVI Play Oficial. Entra, curte aqui o nosso vídeo. Não esquece de clicar no inscrever-se, ativar as notificações que fica naquele sininho, bem aqui no cantinho da tela. Então, por lá você consegue receber as notificações. Quando a gente entra ao vivo, você recebe a notificação, entra ali, assiste através do computador, televisão, celular, tablet, aonde estiver, dá para assistir. E as nossas reprises também. A gente tem uma coleção especial com cada programa, cada quadro, e você pode acompanhar tudo isso aqui na nossa telinha. Por isso,
Beijo carinhoso, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.